Alô, queridos alunos do cursinho Esperançar. Aqui é o professor Daniel. Atualmente eu dou aula na turma E2, tá? Mas eu vou tentar compartilhar esse material aqui com todas as turmas, tá? Da correção do simulado de biologia que ocorreu aí no último dia 13 de abril, tá? Eu vou tentar colocar aqui a resolução, mais ou menos dividir de 5 em 5 questões em vídeos. E se vocês tiverem alguma dúvida da resolução, vocês podem mandar mensagem no privado que eu respondo aí na medida do possível, tá bom? Vamos começar então. Vamos lá, vamos iniciar com a questão 1 do Enem de 2018, tá? Lendo a questão. Lembrando que sempre o Enem ele tem uma ideia de uma questão mais reflexiva, onde tu precisa aliar o conteúdo que você aprende em sala de aula com a interpretação de texto, tá? Então a gente vai começar a ler a questão. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre deslocamento de espécies, sua área de vida, a área necessária para suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Tá. Disponível no site que pegou esse texto. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Bom, primeiramente, a gente tem que entender mais ou menos o que são corredores ecológicos, tá? Então, corredores ecológicos, a gente tem uma área aqui, tá? E uma outra área de preservação. E essa área, ela vai estar conectada, tá? E essa conexão vai permitir que os animais que estejam aqui, animais e sementes que estejam aqui, vão para uma área e os que estejam aqui vão para outra área, correto? Tendo isso em vista, vamos ver aqui as opções que ele dá. Vamos lá. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Propicia um fluxo gênico, tá? Então aqui a gente já vê que é a letra A. Por quê? Porque propicia que os animais e sementes que estão em uma área vão para a outra, tá? E tem essa comunicação entre as duas áreas de preservação. Vamos ler o resto para saber por que não pode ser? Tá? Intensifica o manejo das espécies? Não há sentido nessa questão. Amplia o processo de ocupação humana? Não, até reduz, porque a gente está criando mais área aqui de conexão entre essas duas áreas de preservação. Aumenta o número de indivíduos nas populações? Não necessariamente, tá? Favorece a formação de ilhas de proteção integral? Não, muito pelo contrário. Ele desfavorece a formação de ilhas, onde de duas áreas isoladas a gente vai ter uma área que vai ter a comunicação. Tá? Então, letra A, propicia o fluxo gênico, os corredores ecológicos. Vamos para a questão 2 agora, do Enem de 2017. A questão fala: a terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por emitir regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzir novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica se refere o texto? Vamos lá. A que técnica se refere o texto? E o texto fala aqui em cima: regeneração de tecidos a partir de células novas. E agora a gente vai para as alternativas para saber qual dessas técnicas a gente regenera tecidos a partir de células novas. É a vacina? Não. A vacina é uma sinalização para o teu sistema imunológico, tá? E existem vários métodos de vacina, vírus atenuado, RNA mensageiro, partículas semelhantes aos vírus, que vai ser injetado no teu corpo e vai estimular o teu sistema imunológico a produzir uma resposta. Então não é vacina. Biópsia. Biópsia basicamente é um exame que a gente vai pegar um pedacinho dos teus tecidos para fazer estudo, principalmente com câncer que a gente utiliza a biópsia. Hemodiálise. Hemodiálise é um tratamento onde a gente vai ter a filtragem do teu sangue quando teus rins já não estão mais funcionando. A gente faz
hemodiálise, que também não é, inserção de regeneração de tecidos a partir de células novas. A quimioterapia é basicamente medicamentos para tratar o câncer, né? Ele tenta identificar apenas as células cancerosas para destruição. E aqui, a alternativa correta é letra E. Letra E de energúmeno. Ok? Tá? Transfusão de sangue. Então, na transfusão de sangue, a gente insere células novas para regenerar o tecido sanguíneo, ok? Então, a gente atende aqui. Regeneração de tecidos a partir de células novas. Vamos agora para a terceira questão do Descomplica, do ano de 2024. Vamos lá. O estudo da comunidade biótica do ecossistema marinho de uma determinada faixa litorânea revelou o esquema mostrado na teia alimentar a seguir. Daqui a pouco a gente vai analisar essa teia aqui. Pode-se afirmar que ocupa o segundo nível trófico nessa teia alimentar. Ok. Primeiro, o que ele quer? Os indivíduos que ocupam o segundo nível trófico. Relembrando para você aqui, que a gente vai botar em forma de cadeia, tá? A gente tem os produtores, tá? Aí depois consumidores primários, depois consumidores secundários e assim sucessivamente até chegarmos nos decompositores. Correto? E quando a gente fala de nível trófico, a gente tem que os produtores são o primeiro nível trófico. Então, na questão, ele quer o segundo nível trófico. O segundo nível trófico aqui vão ser os consumidores primários. Perfeito? Vamos analisar a teia agora. Tá? Aqui a gente tem como produtor algas marinhas que vão fazer a fotossíntese. Ok? Quem vai se alimentar das algas marinhas? Primeiramente, os peixes e os crustáceos. Então, serão esses dois indivíduos aqui que serão o segundo nível trófico. Vamos verificar nas alternativas. Tá? Letra A. Algas marinhas e crustáceos? Não, as algas marinhas são produtores. Golfinhos e moluscos? Não. Moluscos e gaivotas? Não. Crustáceos e peixes? Letra D de Dodói. Que é que eu vou ficar se tu errar essa questão para mim. Perfeito? Então, letra D. Todas as outras alternativas não se encaixam na explicação aqui que eu dei, tá? Consumidores primários são o segundo nível trófico da cadeia. Perfeito? Vamos para a próxima, então. Vamos agora para a questão 4 do Descomplica de 2024. Quando comparadas, uma célula vegetal típica é diferente de uma célula animal típica. Apenas na célula vegetal típica encontre os seguintes organelas citoplasmáticas. Então aqui é bem direto, ele quer saber quais das alternativas abaixo apenas as células vegetais vão possuir as organelas citoplasmáticas. Então a gente vai ver aqui na questão. A. Ribossomos e mitocôndrias? Não. Ambas as células, animal e vegetal, possuem ribossomos e mitocôndrias. Retículo endoplasmático granular, né? E complexo golgiense? Não. Ambas as células possuem essas organelas citoplasmáticas. Retículo endoplasmático agranular ou liso e centríolos? Também não. Células vegetais e animais, sendo que os centríolos eles estão ausentes na maioria das células vegetais, mas tem alguns vegetais inferiores que possuem centríolos. Tá? Parede celular e lisossomo? Realmente, a célula animal não possui parede celular, mas ela possui lisossomo, que tem a função muito importante de digestão intracelular. Então, a alternativa correta é a que sobra, letra E. Cloroplastos e vacúolo de suco celular, tá? Cloroplastos
relacionados principalmente à fotossíntese. O vacúolo tem várias funções, equilíbrio osmótico do pH. Então, letra E de esmeralda. Ok? Vamos para a próxima então. Essa aqui foi fácil. Continuando aqui com a resolução do simulado, questão 5 do Descomplica. Tá? Vamos lá. O sanduíche que João comeu foi feito com 2 fatias de pão, bife, alface, tomate e bacon. Sobre a digestão desse sanduíche, pode-se afirmar que, vamos lá, primeiro já fala que comeu 2 fatias de pão, tá? Então lembra aqui do amido, bife, aí lembra que é proteína, alface e tomate são vegetais, correto? E bacon principalmente composto de gordura. Vamos analisar agora todas as alternativas. Os carboidratos do pão começam a ser digeridos na boca e sua digestão continua no intestino. Correto, já essa aqui. Os carboidratos realmente iniciam na boca com a ação da pitialina ou amilase salivar, né? E continua lá no intestino, no duodeno. Então, letra A. Vamos ler o resto aqui para saber por que não pode ser. Correto? Vamos lá, letra B. As proteínas do bife. Só um momentinho. As proteínas do bife são totalmente digeridas pela ação do suco gástrico no estômago. Bom, isso não é totalmente verdade, né? Porque as proteínas do bife começam a ser digeridas no estômago e essa hidrólise termina no intestino, certo? Então, errada. A alface é rica em fibras, mas não tem qualquer valor nutricional, uma vez que o organismo não digere a celulose. Realmente o organismo não digere a celulose, mas a alface contém minerais e vitaminas, portanto ela possui um certo valor nutricional. Então, errado. Letra D. As vitaminas do tomate, por serem hidrossolúveis, têm sua digestão iniciada na boca e são totalmente absorvidas ao longo do intestino delgado. Isso aqui está incorreto, tá? Aqui está errado porque realmente as vitaminas são absorvidas no intestino delgado, mas não têm a sua digestão iniciada na boca. E letra E. A maior parte da gordura do bacon é emulsificada pelo suco pancreático, facilitando a ação das lipases. Não é emulsificada pelo suco pancreático, é emulsificada pela bile produzida no fígado, tá? E armazenada na vesícula biliar. Então está incorreto. Então letra A de amor.